alguns precedentes importantes. Algumas, sobre o artigo 22, né? Algumas normas aqui são de fácil compreensão, né? O problema mesmo não é tanto a leitura ou explicação do artigo 22, são os precedentes que envolvem o artigo 22. Então, existem muitas decisões judiciais sobre esse dispositivo que precisam ser analisadas, tá bom? A gente foi até o inciso 7, não foi? Inciso 8, gente. Comércio exterior e interestadual. E aqui vai um precedente do STF. Rio de Janeiro, ele criou uma lei estadual que determinava a identificação dos produtos de origem do Rio de Janeiro. Então, ó, produtos que foram produzidos aqui têm que ser identificados para fins de tributação. Produtos, enfim, que estiverem em produção lá. O STF julgou esse caso e considerou essa lei inconstitucional. Por quê? Porque considerou que essa lei ela dizia respeito ao comércio interestadual. Ou seja, que a lei afetava a circulação de produtos entre os estados. Se afeta a circulação de produtos entre estados, comércio interestadual, logo, competência privativa da União. Ok? Já o comércio exterior é aquele comércio que ultrapassa as fronteiras nacionais, seja de saída, seja de entrada. Nos dois casos, a legislação só pode ser feita pelo governo federal. Lá em tributário, vocês vão ver que se dá um problema em relação ao ICMS. ICMS de um estado para outro. Existe uma briga sem fim por causa disso, tá bom? Mas essa é uma matéria lá de direito tributário que não nos interessa por enquanto. Outro inciso que dá muito... Outro inciso não, outro tema que gera muito conflito são os incisos 9 e 11. Diretrizes da Política Nacional de Transporte e legislar sobre trânsito e transporte, incisos 9 e 11. Por quê? Porque é muito frequente legislação estadual sobre trânsito e transporte. Só que nos dois casos, seja por trânsito, seja por transporte, a competência é apenas da União. E aí existem vários precedentes. Eu até abri aqui a página do Supremo para a gente poder acompanhar. Inciso 11. Olha só, o Supremo indica aqui, né, alguns julgados. Então, por exemplo, a DI 3671. Obrigatoriedade de equipar ônibus utilizados no serviço público de transporte coletivo com dispositivos redutores de estresse para motoristas e cobradores. Não sei nem se existe isso, tá? Isso é uma lei estadual de onde? Não está dizendo aqui o estado. Mas, enfim, a lei estadual previa que fossem instalados nos ônibus do transporte coletivo mecanismos que reduzissem o estresse de cobradores e motoristas. O Supremo considerou essa lei inconstitucional porque invadia a competência da União para trânsito e transporte, bem como para direito do trabalho. Lei formalmente inconstitucional. Além disso, a DI 1514, invasão de competência da União pelos municípios ao legislar sobre transporte de animais. Transporte de animais é também transporte, competência privativa da União. A DI 2137, Lei do Rio de Janeiro, que dispõe sobre cancelamento de multa de trânsito. Professor, mas cancelamento de multa de trânsito enfim, é cancelamento de dinheiro do Estado. O dinheiro vai para o Estado, porque aí, no caso, era a multa do Detran. Só que a União disse, a anistia é matéria, no caso aí seria a anistia de multa de trânsito, anistia de multa de trânsito. Isso também precisaria de legislação federal, o que não havia, então, norma inconstitucional. Ok?
Isso aqui são só alguns exemplos, tá? Por isso que eu estou reiterando que vocês precisam conhecer a jurisprudência do Supremo neste artigo, principalmente 22 e 24, porque sempre existe uma confusão, um conflito entre eles, tá? Inciso 12. Sim, inciso 10, né? Legislação sobre portos e navegação. Navegação em lagos, rios, no mar, navegação aérea e aeroespacial. Legislação sobre navegação, âmbito federal. Mineração, gente. Direito minerário. Jazida, mina e outros recursos minerais e de metalurgia. Competência privativa da União. Este inciso 12, ele é muito relevante para a gente aqui no estado do Pará, porque muito frequentemente, surge, né, lei estadual do nosso estado regulando questão de minério. Essa legislação é inconstitucional. O estado do Pará, nem o estado, tem competência constitucional para legislar sobre mineração. Tem um caso, inclusive, que está, eu não sei como está hoje, né, mas é uma discussão, porque foi criado, logo no início do segundo governo já tem, foi criada uma taxa sobre taxa de fiscalização de mineração. Taxa de fiscalização de mineração, não vou lembrar agora o termo, acho que é contribuição, isso aqui de mineração. Só que aí tem um problema. Mas por que foi criada a taxa? Né? Porque, como todo mundo sabe, o minério da Vale é quase todo exportado pelo Itaqui, lá no Maranhão, e aí isso afeta a tributação de uma forma pesada no nosso estado. Então, boa parte da tributação não fica aqui. E aí, para compensar isso, né, já que a Lei Candir nunca é exatamente cumprida neste país, o governo decidiu criar uma legislação lá para tentar compensar, né, de alguma forma, a tributação. Só que a Bahia disse, não pode, e essa matéria se arrasta há anos no judiciário, porque a Bahia não quer pagar e o governo do estado quer receber, né? Óbvio. Mas, enfim, a legislação sobre mineração é a legislação federal. Nacionalidade, cidadania e naturalização, tá bom? Então, como se adquire a nacionalidade, como se adquire não, né? Quais são os direitos de nacionalidade, como se adquire a naturalização, como se adquire a nacionalidade por via de naturalização, são competências da União. 14. Populações indígenas. Gente, uma observação aqui. População indígena, a gente está falando de competência legislativa. A competência política pública, professor, o estado do Pará, ou o município, o sul tem um município que tem muitas comunidades indígenas, Altamira. O município pode criar uma política pública para cuidar desses indígenas, para direcionar a eles? Pode, gente, pode. O que não pode é criar leis que estabeleçam direitos e obrigações a respeito da população indígena. Normas são de competência da União, mas políticas públicas podem tranquilamente ser feitas, sem nenhum problema. Inciso 15, emigração, saída, imigração, e aí especificamente entrada, extradição e expulsão de estrangeiros. Pessoal, eu conversei com vocês semestre passado sobre extradição. Quem lembra para mim o que é extradição? Alguém lembra? O que era extradição? Ou não lembra? A extradição, gente, é o processo pelo qual um outro país ele solicita que o Brasil entregue alguém, normalmente um estrangeiro, mas tem alguns casos, poucos, que é o brasileiro naturalizado, pede que o Brasil entregue alguém para responder a um crime fora do Brasil, tá bom? Ou vice-versa, o Brasil pede para um outro país entregar alguém que está sob sua jurisdição para responder ao crime no Brasil. Expulsão é uma punição. Expulsão é uma punição. Quando o estrangeiro se comportou de uma forma
aqui a sua presença se torna indesejada no nosso país. Ele pode ser expulso, tá bom? Esse inciso 15, ele é regulado pela chamada Lei de Imigração, Lei 13.445 de 2017, tá bom? Essa lei de imigração regula, então, por exemplo, regula a nacionalidade, situação do migrante, naturalização. 16. Organização do Sistema Nacional de Emprego e condições para o exercício de profissões. E aqui vai ser especificamente, conversei com vocês na aula passada, né? Que é a União que mantém o sistema de fiscalização do trabalho. Olha só, vamos usar o raciocínio. Se ela mantém o sistema de fiscalização do trabalho e é ela que legisla sobre o direito do trabalho, o mais óbvio é que ela que legisle e organize esse sistema de emprego e condições para o exercício de profissões, tá bom? Por isso, inclusive, né, é a União que legisla sobre as regras para as profissões regulamentadas. Então, por exemplo, nós, para sermos advogados, precisamos passar por uma prova, correto? Chamado exame de ordem. Quem é que define o exame de ordem? É a OAB? É a OAB que exige o exame de ordem? Não. A lei que rege a advocacia é quem exige o exame de ordem, tá bom? É a legislação que regulamenta a advocacia, o Estatuto da Advocacia que exige isso. O Estatuto é uma lei federal, tá bom? Que, no caso, regula as condições para o exercício das profissões. E cada profissão regulamentada, a gente tem uma lei que a regulamenta, óbvio, né? Cada lei regulamentada tem uma lei que se aplica a ela. Tem o Estatuto da Advocacia, tem leis que regem os conselhos de classe, por exemplo, conselho de contabilidade, conselho de medicina e por aí vai, tá bom? 17. Organização judiciária do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e da Defensoria Pública dos Territórios. Lembrando, né, que a Defensoria Pública do Distrito Federal, como era previsto originalmente, não é mais atribuição da União. Por que não? Porque depois da emenda 69, ela passou a ser do Distrito Federal. Hoje, a União não cuida mais dela. Sistema estatístico, cartográfico e de geologia, né? Legislação compete à União. Já falei do inciso 19, né? Sistema bancário. Sistema de consórcios e sorteio. Gente, nesse ponto tem até uma súmula vinculante. Antes da Constituição de 88, você tinha legislações estaduais que regulavam loterias. Sabiam disso? Existiam legislações estaduais que regulavam loterias. E aí a Constituição ela proibiu isso, né? Ela disse, não, consórcios e sorteios são competência federal. Professor, mas não fala de loteria aí. O STF, na súmula vinculante 2, disse sorteio inclui, inclusive, loterias, tá bom? Deixa eu ver se está aqui. Acho que está aqui no Supremo. Aqui, inciso 20. Está aqui, súmula vinculante 2. É inconstitucional a lei ou ato normativo estadual ou distrital que disponha sobre sistemas de consórcios e sorteios, inclusive bingos e loterias, tá? Deixa eu só copiar aqui, colar aqui para vocês não esquecerem. Ok. Normas gerais. Quando eu digo normas gerais, isso aqui acaba sendo uma impropriedade da Constituição, tá? Quando a gente fala de normas gerais, isso deveria estar no artigo 24. Porque quando você tem normas gerais da União, isso significa que os estados podem ter normas específicas. Se os estados podem ter normas específicas, então não é legislação, não é competência exclusiva, é competência
concorrente. Isso é uma impropriedade técnica da Constituição, mas, enfim, não afeta muito. As normas gerais sobre organização, efetivo material bélico, garantia, convocação, mobilização, inatividade e pensão da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, as normas gerais, as regras gerais para isso, são definidas pelo governo, pela União Federal, tá bom? Pela União. Competência da Polícia Federal e das Polícias Rodoviária Federal. Seguridade Social. Vocês sabem o que é Seguridade Social, gente? Vocês fazem ideia do que seja? Ou não? Seguridade Social é baseada em um tripé. Seguridade Social é baseada em previdência, assistência e saúde. Só que a gente vai ver que a saúde, ela pode receber legislação estadual. Ela é permitido em matéria de saúde, legislação estadual. O Supremo até reconheceu isso agora, né, pela pandemia. Lembra? O Supremo disse que a competência sobre saúde é da União, dos estados e dos municípios. Então, aqui a União está dizendo, a Constituição está dizendo o seguinte: compete à União legislar sobre previdência social e assistência social. Aí você diz, professor, mas existe previdência estadual. Eu sei que o IGPREV é um Instituto de Previdência do Estado do Pará. A previdência estadual e municipal, gente, são apenas para servidores públicos, tá bom? A previdência estadual e municipal são apenas para servidores públicos. Eu, por exemplo, que não sou servidor público, eu não posso ter acesso apenas ao sistema de previdência da União, que é o INSS. O INSS é o sistema de previdência, sistema de seguridade social da União. O próprio nome significa isso, Instituto Nacional de Seguridade Social. Competência privativa da União. 24. Diretrizes e bases da educação nacional. Quando a gente lê diretrizes, pensem num piso, numa padronização mínima. Existe uma lei muito conhecida no meio educacional chamada Lei de Diretrizes e Bases, LDB, Lei de Diretrizes e Bases. Essa lei ela fixa o piso da educação nacional. Mas, a educação brasileira em todo o país funcionará com base nestes princípios, neste mínimo. Ela regula tudo? Não, ela regula o mínimo. Essa lei é de competência da União, tá bom? Professor, pode ter uma variação de estado para estado? Pode. Pode, mas o mínimo tem que ser respeitado, tá? Aquele patamar da IDB tem que ser respeitado. Registros públicos, gente, cartórios, tá bom? Sistema notarial do Brasil é registrado por lei federal. Professor, mas os cartórios, até onde eu sei, eles são supervisionados pelo TJ, que é um órgão estadual, que é uma entidade estadual, né? TJ é o Poder Judiciário do Estado. Sim, mas a legislação que se aplica a ele não é a legislação estadual, é a legislação federal. Atividades nucleares, nós já vimos que é monopólio da União, então é ela que legisla sobre o assunto, né? 27. Normas gerais. De novo, se é normas gerais, pode ter normas específicas de estado para estado, gente? Sim ou não? Sim. Se é uma norma geral, os estados podem estabelecer normas específicas. Por isso que essa é uma questão, de novo, também de imprecisão técnica, tá bom? Normas gerais de licitação e contratação em todas as modalidades para a administração pública direta, autárquica e fundacional da União, estados, federal e municípios. Primeira parte. Todo mundo já ouviu falar de licitação, né? Licitação, gente, é o processo pelo qual o poder público consegue adquirir bens e serviços, tá bom? Então, por exemplo, a Prefeitura de Belém ela quer comprar monitores novos para os computadores, tá?
Prefeitura de Belém quer comprar monitores novos para os computadores. Ok. Ela pode ir lá na loja, vou lá na Sol. O prefeito manda lá, o secretário vai lá na Sol, faz um orçamento e compra aí 50 computadores, 50 monitores. Ele pode fazer isso? Não, ele não pode fazer isso. Por que ele não pode fazer isso? Porque existe um procedimento previsto em lei que regulamenta a compra ou aquisição de bens e serviços pelos poderes públicos, tá bom? Que são as normas de licitação e contratação. Essas normas gerais são feitas em âmbito federal, tá bom? Que é a 8666, é só o nome. Por isso que tem toda a corrupção, por causa desse nome. 8666 é a lei de licitações e contratos, tá bom? Regulamenta aqui, o artigo 37, inciso 21 da Constituição, institui normas sobre licitações e contratos. Vocês vão ver em administrativo, não é objeto da nossa matéria, que as empresas públicas e as sociedades de economia mista não se submetem a essa regra específica, tá? Existem outras regras próprias para as empresas públicas e sociedade de economia mista, tá bom? Porque, enfim, tem um caráter econômico e tal, ela vai funcionar de outra forma. Penúltimo inciso, gente, defesa nacional, defesa territorial, aeroespacial, marítima, defesa civil, mobilização. E, por fim, propaganda comercial. Tudo isso aqui, competência privativa da União. Ok até aqui, gente? Sim.